muito parecida com a da meditação de pôr do sol de ontem. O título da mensagem de ontem, pôr do sol, foi Uma Vida de Propósito. E o título da nossa mensagem hoje não é igual, mas é semelhante, né? Não é a mesma, né? E não é idêntica, mas é semelhante. Propósito é maior que milagre. Essa mensagem, ela é baseada numa pregação que eu, o Éder, o Fernando e a Aline do Novo Horizonte, nós ouvimos lá na Convenção Jovem em Uberlândia. E aí eu fui ouvindo, fui fazendo algumas anotações, e é uma mensagem que eu senti que ela veio para mim. E aí eu pensei, se essa mensagem ela serviu para mim, pode ser que ela possa alcançar pelo menos alguém na igreja. Se essa mensagem alcançar pelo menos mais uma pessoa, ela cumpriu o objetivo que é de transmitir essa mensagem. Que o primeiro foi falar comigo, tocar no meu coração. Então, eu quero convidar a igreja a abrir no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos do 28 até o 30. Amém? A minha Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, hoje nós vivemos numa geração que podemos chamar geração onde as pessoas, ou dentro do meio cristãos, os cristãos buscam milagres. Vivemos numa geração onde os cristãos estão em busca de milagres. O milagre, ele é bom, o milagre, ele é poderoso, mas o milagre, ele não é o fim em si mesmo. O milagre não é o centro. Às vezes a gente corre atrás de milagre, a gente pede por milagre, e o milagre, ele é importante, mas ele não é o centro. O milagre, ele nada mais é de um meio, ele é um meio para algo maior. E esse algo maior é o propósito. Um propósito que nós, como cristãos, precisamos ter. Muitas vezes nós queremos as bênçãos, nós oramos pelas bênçãos, nós pedimos as bênçãos, viemos aqui na igreja, nos cultos de quarta-feira, pedimos aos irmãos que orem por nós, e a gente clama, a gente pede pelas bênçãos. Mas, muitas vezes, irmãos, nós não nos submetemos ao plano. Que plano? O plano de Deus. Muitas vezes nós queremos as bênçãos, pedimos, mas não nos submetemos ao plano de Deus, ou seja, aos propósitos de Deus, ao estudo da Bíblia, à oração, à comunhão, à frequência nos cultos. Não nos dedicamos ao propósito, isso é propósito, e vamos atrás das bênçãos. Hoje nós somos chamados, irmãos, a voltar ao propósito. Qual que é o propósito? Qual que é o maior propósito da nossa vida? Ou qual deveria ser o maior propósito da nossa vida? Eu quero a ajuda de vocês, me ajudem aí. Participem aí comigo, por gentileza. Oi? Alguém?
Estou ouvindo alguns irmãos falando, mas eu não compreendi. A vida eterna. O irmão falou mais alguma coisa ali? Salvação. Ótimo. É isso aí. Esse é o propósito. Mas a vida eterna e a salvação de quem? Exatamente. Os irmãos aí, alguém falou, foi bem abrangente. Todos nós. Exatamente. Esse deve ser o nosso propósito. A salvação. O irmão falou todos nós. A salvação minha e do meu próximo. Mas a salvação minha e do meu próximo tem que ser meu propósito. Não é só a minha salvação. A salvação do meu próximo também tem que ser o meu propósito. Irmãos, o propósito, ele é melhor do que o milagre. O título da mensagem é o propósito é maior que milagre. E nós vamos ver aqui alguns tópicos. E o primeiro tópico é, o propósito, além de maior, ele é muito, infinitamente melhor do que o milagre. Sabe aquele milagre que você quer, que você sonha, que você ora por aquilo? É muito importante, precisamos continuar orando, continuar pedindo. Mas o propósito é muito melhor do que o milagre. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, no livro de João, capítulo 6, versículos 26 e 27. E a minha Bíblia diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Amém? Se nós olharmos aqui o título do capítulo 6, fala assim, a multiplicação dos pães e peixes. E o contexto aqui, Jesus e os discípulos estão diante de uma grande multidão, e a multidão, já era tarde, a multidão começa a ficar com fome, e aí então Jesus faz ali a multiplicação dos pães e peixes. E aquela multidão que antes seguia Jesus para conhecer, para saber quem era aquele que estava fazendo muitos milagres, pregando com autoridade que antes eles não tinham ouvido ainda, que nem os sacerdotes pregavam com aquela autoridade, agora parte daquela multidão passava então a seguir Jesus por causa do quê? Por causa do alimento. Por causa do alimento. E Jesus vendo, ele os repreendeu. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Irmãos, será que hoje nós, aqui na igreja, estamos seguindo a Jesus por conta dos pães? Por conta dos milagres? E aí ele dá uma advertência, ele dá um conselho: trabalhai não pela comida que perece. Ou seja, não foque na sua necessidade. Não foque na sua necessidade. Mas pela que subsiste para a vida eterna. Esse deve ser o nosso propósito. Aqui nesse contexto, algumas pessoas, eles desviaram do propósito e foram para o milagre. E às vezes a gente acaba fazendo o mesmo. Desvia do propósito e vai para o milagre. Ou às vezes corre atrás do milagre, corre atrás das necessidades. Mas deixa o verdadeiro alimento para segundo plano.
a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, os confirmou com seu selo. Irmãos, Jesus confrontou eles, né? Vocês estão atrás de resultado e não de propósito. Será que nós estamos buscando resultado? Resultado, milagres. Irmãos, milagre, ele é muito bom, mas ele é momentâneo. Às vezes, quando a gente ouve testemunho aqui de algum milagre que aconteceu, uma obra de Deus na vida de alguém, e a gente fica fervoroso, a gente se alegra, e isso é bom. Isso é bom, mas o milagre, ele é momentâneo. Já o propósito, ele é eterno. O propósito é uma decisão, é uma vida. Não é um milagre aqui e outro ali, mas não, é uma comunhão, é todos os dias. Propósito de estudo da Bíblia, propósito de entrega, propósito de oração. Nós queremos que Jesus nos cure ou queremos que Ele nos transforme? É uma pergunta para a gente autoanalisar. Eu quero que Jesus me cure ou eu quero que Ele me transforme? O que é melhor? Transformar é melhor. O segundo título aqui, o subtítulo é: o propósito, ele precede o milagre. Ou seja, o propósito, ele vem antes do milagre. Mais uma vez, o propósito é o foco. Abra sua Bíblia agora no livro de Jeremias, capítulo 1, e o versículo 5. Jeremias 1, 5. Amém? A minha Bíblia diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí por profeta às nações. Aqui nós vemos o texto que fala sobre o chamado de Jeremias para o seu ministério. Só que se nós lemos aqui somente a parte do início do verso, ele se adequa, ele serve para cada um de nós, não só para Jeremias. Apenas o início, apenas a primeira parte diz assim, ó: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei. Da mesma forma, Deus fala para mim e para você. Antes de nós nascermos de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Foi Deus quem nos formou. E aqui fala, foi Deus quem nos consagrou. Foi Deus quem nos consagrou. Eu quero voltar aqui com vocês no livro de Romanos. Abra de novo Romanos e nós vamos analisar o versículo 30 do capítulo 8. Nós já lemos, né, do 28 ao 30. Romanos 8. O versículo 30 diz assim, ó: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, nós somos chamados, nós somos predestinados por Deus à salvação. Deus chama cada um de nós. A primeira parte fala que Deus nos predestinou, mas depois fala que Deus nos chamou. Somos predestinados à salvação. Mas aqui, no mesmo verso, fala que Deus faz um convite. Quando Ele nos chama, Ele faz um convite.
E quando nós recebemos o convite, está nas nossas mãos o direito de aceitar ou de rejeitar. O que nós estamos fazendo? Estamos aceitando a predestinação que Deus tem para mim? Ou nós estamos rejeitando? E o verso continua: e aos que chamou, a esses também justificou. E às vezes você pode pensar, mas é difícil demais, eu não consigo. Irmãos, não é você quem tem que fazer. Esse mesmo verso fala que Jesus Cristo já fez. Ele já justificou. E aqui fala também, o verso continua: aos que justificou, a esses também glorificou. Tem uma promessa para, se nós aceitarmos o chamado, de que quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, nós seremos completamente transformados. Mas, irmãos, o tempo da nossa resposta é hoje. O tempo da nossa resposta é hoje. Os milagres no caminho da vida são apenas ferramentas que servem ao propósito. Não são o foco, elas são ferramentas. Vou dar um exemplo aqui. Moisés, ele não foi diretamente chamado para abrir o mar. Ele não recebeu um chamado para abrir o mar. Ele recebeu um chamado para quê? Para libertar o povo da escravidão do Egito, não foi isso? Esse foi o propósito. Mas no meio do propósito, milagres aconteceram. E o terceiro tópico aqui diz o seguinte: milagres, buscamos milagres porque quebramos princípios. Muitas vezes buscamos milagres porque quebramos princípios. Hoje nós estamos aqui num projeto aqui na igreja do Johnny, do Ministério da Saúde, né? Um projeto que tem sido muito abençoado, que é o projeto Medida Certa. Inclusive eu estou participando. Quem está participando aqui desse projeto? Aí, tem algumas mãos aí. Pode ter mais mãos. Dá tempo de participar ainda, Johnny? Não dá? Tem 3 semanas ainda. Dá tempo ainda, viu? Tem 3 semanas, dá tempo. É um projeto muito abençoado, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, viu? Estou passando fome. Estou passando fome de manhã. Estou passando fome de tarde. E estou passando fome à noite, irmãos. Não é fácil, não. Negócio é difícil. Estou passando fome literalmente. Inclusive agora eu estou com fome. Hoje o meu café da manhã foi um copo de água com limão. Tá desse jeito. Minha dieta quando começou foi uma banana no café da manhã, uma porção, vou chamar de porção média, que era um pouquinho menos do que eu comia antes. Então eu vou chamar aí de porção média na hora do almoço. Lanche da tarde eu comia mais uma fruta, ou uma manga, ou uma maçã, e à noite a mesma porção média. Não, a mesma porção média. Mas eu pensei, isso tem que mudar. Isso ainda não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. Aí eu mudei. De alguns dias para cá, hoje a minha dieta tem sido, no café da manhã, um copo de água com limão, a porção média na hora do almoço e a porção média na hora da janta. Só. Não tem lanche da tarde, nem lanche da noite, nem nada. Tem que ser porção P? Desse jeito? E eu já estou sofrendo? Meu Pai do céu. A Raquel está falando que eu tenho que diminuir da porção média para a porção P. Eu já tirei o café da manhã, não tem lanche da tarde, nem lanche da noite. Irmãos, tá difícil, mas eu estou no foco. Eu não sei como é que vai ser no final desses 30 dias. Eu até falei, eu não quero nem saber de balança antes lá. Mas no dia 22 a gente vai ver o resultado. Mas eu estou no foco. Eu estou no propósito. Aí eu estive pensando, será que eu, Fernando, estou no mesmo propósito para a vida espiritual? Focado? Será que nós como igreja, estamos no mesmo propósito na vida espiritual?
Precisamos pensar, irmãos. E se nós não estamos, ainda há tempo. Ainda é tempo de desviar dos milagres, das coisas que desviam o foco e pensar no propósito. Será que a gente está focado na volta de Jesus? Será que a gente está focado na pregação da palavra? Eu não estou. Preciso estar. Não sei se vocês estão, mas se não estão, precisam todos estar também. Eu quero convidar aqui os anciãos. Quem que está aqui? O Marcelo, Ronilson, para que façam uma oração para nós nesse momento, uma oração de consagração, para que a igreja, nós enquanto igreja, possamos estar focados em buscar o céu, buscar as coisas espirituais e principalmente buscar a pregação da palavra também. Vão ser 2 orações. Isso. Feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai de amor que habita nos céus, nós estamos aqui, Senhor Deus, focado em Tua palavra, ouvindo a pregação desta manhã de sábado. Ó Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor nos dá plenas condições de nos colocarmos onde a Tua luz é projetada, que é aqui na igreja do Senhor, onde o Teu Santo Espírito também atua em cada mente, em cada coração. Mas, ó Deus, nós sabemos que nós podemos fazer mais. Podemos ser melhores pais, melhores filhos, podemos ser melhores cristãos, podemos ser melhores missionários da Tua causa, podemos ser melhores maridos, melhores esposas, ó Deus. E, acima de tudo, podemos ter uma fé mais verdadeira, mais genuína. Por isso, Senhor Deus, nesta manhã nós invocamos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Para que a Tua igreja, Senhor Deus, possa permanecer viva e eficaz. Que a Tua igreja possa estar a cada dia com esse propósito de levar o Evangelho a toda geração, a toda nação, tribo, língua e povo. Mas, ó Deus, essa nação, essa língua, esse povo é o nosso vizinho, é o nosso amigo, é aquela pessoa que está conosco quando nós damos carona, quando entra no nosso carro, quando nós trabalhamos lado a lado. Ó Deus, que possamos pregar o Evangelho através da nossa vida, da nossa convivência, do nosso exemplo de cristianismo. Abençoe nesta manhã a Tua igreja, continua abençoando o Teu povo, Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Grandioso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, ainda na Tua presença, ó Pai, nós, após essa mensagem do irmão Fernando, nós concluímos que a nossa vida, ó Pai, precisa mudar. Pai Santo e Deus Eterno, o propósito com que o Senhor chamou todos que aqui estão é para a salvação de alma, Senhor, da nossa e do nosso próximo. Foi destacado, Senhor, que muitas das vezes nós distinguimos alguns propósitos e no decorrer do tempo nós desanimamos. Isso é constante e presente no nosso meio, na nossa vida, ó Pai. Que essa igreja, ó Pai, que o Senhor levantou, possa estar ciente, ó Deus, da necessidade de firmarmos nos Teus propósitos, ó Pai, pelo qual nós somos chamados, Senhor. O Fernando deu exemplo desse desafio que o Johnny colocou para nós. E pensando nesse desafio, Senhor, a nossa vida é assim, nós começamos com um propósito e logo em seguida nós desanimamos, nós deixamos nos abater. E com a vida religiosa não é diferente. E assim, Senhor, como o Fernando colocou, às vezes é necessário que diminua.
Mas na vida religiosa é necessário que nós aumentamos, Senhor. Para emagrecermos, nós temos que tirar. Mas para nós pregarmos o Evangelho, nós temos que aumentar, Senhor, a nossa disposição, o nosso tempo, Senhor. Nós temos que qualificar, Senhor, o tempo que temos contigo em casa, passarmos mais tempo, Senhor, contigo. E nós fazemos tudo o contrário, Senhor. Nós diminuímos o tempo que nós passamos contigo e aumentamos o tempo de ociosidade, ó Pai. E queremos obter uns resultados, Senhor. Pai Santo e Deus Eterno, hoje o Senhor nos mostrou a necessidade que temos, ó Pai, de nos firmarmos nos Teus propósitos, que é aumentar o tempo que nós precisamos estar contigo, Senhor. Seja na leitura da Tua Palavra, em oração, Senhor, em descobrir, ó Pai, que ao nosso lado tem pessoas, ó Pai, que necessitam estar aqui presente conosco. Nós estamos no evangelismo, ó Pai, mais uma vez no Geraldo Veloso. É necessário, ó Pai, que nós entendamos que lá existe alma, Senhor, que precisa ser resgatada, Senhor. Nós precisamos acreditar e confiar, ó Pai, porque isso não é obra nossa, Senhor. A obra é Tua, Senhor. Nós somos pura e simplesmente agente em Tuas mãos, Senhor. Mas para isso, ó Pai, nós precisamos nos consagrar, nos comprometer, Senhor. Acreditar que que o Senhor está nos enviando para isso, ó Pai. Nós não podemos ir lá com dúvida, Senhor. Nós não podemos chegar nas pessoas com dúvida do que o Senhor as quer salvar, meu Pai. O Senhor não vê limites, ó Pai. Que nós também possamos não ver, ó Deus. Pai Santo e Deus Eterno, se o Senhor nos chamou, é porque o Senhor diz que vai nos capacitar. Se o Senhor nos chamou, o Senhor vai nos santificar. Se o Senhor nos chamou, Senhor, assim como diz a Tua Palavra, o Senhor vai nos glorificar naquele dia. Por isso, ó Deus, que nós possamos estar dispostos, Senhor, a completar esse nosso desafio, ó Pai, que é de evangelizar, que é de acreditar que somos chamados, ó Pai, que desde o ventre materno da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, Senhor, e já nos tinha predestinado para este momento, Senhor. Estamos vivendo um momento do fim, ó Pai, que nós possamos acreditar e proclamar a todo o povo que está lá fora, Senhor, com intrepidez, que Jesus está voltando, Senhor. E que nós que aqui estamos, Senhor, acreditamos nisso. Porque muitas das vezes, ó Pai, nós vivemos como se isso fosse uma mentira, Senhor. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas, Pai, hoje o Senhor nos convidou a estar aqui, a ouvir esta mensagem, Senhor, e a nos preparar. Por isso, ó Deus, acreditando no poder do Teu Santo Espírito, nós confiamos em Ti, Senhor. Que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre esta casa, sobre esta igreja, para que os Teus propósitos, ó Pai, e não o nosso, seja cumprido lá fora. Em nome de Jesus nós oramos. E a igreja diz, amém, amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Que depois dessa oração, realmente o nosso propósito agora possa estar firme. O nosso plano possa ter mudado. Nós possamos ter agora uma conversão e realmente colocar o propósito, focar no propósito de salvação meu e do meu próximo. Mas eu ainda quero convidar os irmãos a continuarem comigo aqui na mensagem.